Você sabe aquele barulhinho chato que seu disco de freio fica fazendo quando ele está esbarrando nas pastilhas? Vou te ensinar duas formas muito fáceis de corrigir esse problema na trilha. Então, quando o freio fica fazendo aquele barulhinho, esbarrando no disco de freio, aquele barulhinho, aquilo te traz vários problemas. O desgaste prematuro das suas pastilhas de freio, o desgaste prematuro do seu disco. E além do mais, você fica perdendo energia, performance ali, porque a bicicleta está travada. Vou te mostrar então como fazer o alinhamento das pastilhas de freio quando você estiver na trilha ou até mesmo quando você estiver na sua casa. Para fazer na trilha, você vai precisar do canivete de ferramentas com chave Allen. Se você tiver em casa, um kitzinho de chave Allen facilita. Em ambos os casos, você vai precisar afrouxar os dois parafusos que sustentam a pinça de freio no quadro, que é esse parafuso e este parafuso. Independente da marca do freio, todos eles têm esses dois parafusos de fixação. Você não precisa soltar o parafuso completamente. Você vai simplesmente afrouxar para que a pinça de freio fique solta no quadro. Observe como a minha pinça de freio ficou solta. A primeira forma de fazer o ajuste já com a pinça solta é rodar a roda, no caso a traseira, que é onde eu vou fazer o ajuste, e ir dando pequenas bombadas, reduzindo a velocidade de giro da roda aos poucos com o freio. Isso pode ser feito 3 ou 4 vezes e na última vez você vai travar o freio. Feito isto, ainda com o freio apertado, você volta com a chave e faz o aperto novamente da pinça no quadro. Pronto, dessa forma a sua pastilha, o seu freio já está regulado e vai parar de fazer o barulho de disco esbarrando nas pastilhas. Em 80% dos casos, esse procedimento resolve o problema. A segunda forma de fazer esse ajuste é alinhando as pastilhas de forma visual, no olhômetro. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Mais uma vez, você precisa afrouxar os parafusos que prendem o pistão no quadro. Pronto, está feito. Esse procedimento é um pouco mais complexo porque você tem que ter um bom olho para identificar entre o disco de freio, que é aquela linha central, e as pastilhas de freio, que são as duas linhas, a da direita e a da esquerda. Você tem que conseguir enxergar um espaço vazio entre as duas pastilhas e o disco de freio. Uma vez que você encontrou esse espaço vazio, você vai fazer o aperto dessa peça. Se você estiver na trilha, pode ser importante a ajuda de um amigo, porque seria muito adequado que você vá dando pequenos giros na roda e identificando se o barulho foi eliminado. Uma vez que você identificou que o alinhamento está satisfatório, você deve apertar os parafusos novamente no lugar. Eu já consigo ver, não sei se é possível vocês identificarem na câmera, mas já existe um vão entre as duas pastilhas e o disco. Feito isso, eu posso proceder com o aperto. E aí, pessoal, tem uma dica bônus que eu vou dar para vocês, mas que depende de você ter uma peça como essa que eu estou na mão. Isso é um regulador de freio. Na verdade, são duas chapas metálicas com uma boa espessura e que são ligadas por uma haste superior. Vou mostrar para vocês um detalhe.
Dá uma olhada aqui, ó. São duas placas de aço com uma boa espessura ligadas por um elo. Então eu vou introduzir isso aqui no disco de freio e essas duas chapas metálicas vão afastar as pastilhas do disco de freio. E aí o procedimento é simples. A única coisa que eu tenho que fazer é soltar os parafusos, dar umas 4 ou 5 bombadas no freio e apertar novamente os parafusos. Essa pecinha aqui eu comprei num site chinês, porque eu não encontrei para comprar aqui no Brasil, mas você pode fazer uma peça dessa, por exemplo, com uma tampa de lata de sardinha, tá? Por que a tampa de lata de sardinha? Ou então uma tampa de lata de ervilha ou milho verde, porque ele vai ter a espessura idêntica às chapinhas aqui. Se você fizer, por exemplo, com uma lata de cerveja vazia, ou uma lata de refrigerante, a espessura não vai ser suficiente para fazer o ajuste. Realmente, a distância entre o disco e as pastilhas é muito pequena. É exatamente essa distância aqui que vocês estão vendo. Observe que eu já introduzi a peça e ela já está abraçando o disco de freio e já está fazendo a separação interna das pastilhas do disco de freio. O que eu tenho que fazer agora é ir lá no meu freio, bombar algumas vezes, voltar aqui na minha pinça e fazer o aperto com a chave que eu estiver usando, ainda com a peça colocada aqui no disco de freio. Ótimo, agora eu já posso remover a peça. Tá aqui, ó, removi. Dessa forma, a pinça direita e esquerda já estão com a distância suficiente do disco para evitar aquele zunido que incomoda e que atrapalha a performance. Dois pontos muito importantes a serem considerados. Se caso um desses 3 procedimentos, especialmente os 2 primeiros, não funcionarem, você pode ter que resolver esse problema numa oficina, por 2 motivos. Primeiro, o seu óleo pode ter perdido a viscosidade e ele está muito diluído, então isso não oferece a pressão suficiente para que os pistões voltem para o estado original. Então pode ser que você não esteja encontrando a regulagem adequada do seu freio, porque o seu óleo já perdeu a viscosidade. Você vai precisar fazer uma sangria. E o segundo ponto é que talvez, devido a muito tempo sem dar uma revisão, tenha acumulado uma sujeira dentro dos pistões que ficam dentro do êmbolo das suas pinças de freio. Seja necessária a desmontagem total do seu freio para fazer uma limpeza no entorno dos êmbolos, para fazer uma limpeza dentro dos pistões, para que eles voltem ao seu estado de compressão e descompressão originais. E aí, caso você não saiba fazer, você vai ter que recorrer ao mecânico especializado. Agora que você já aprendeu, é só botar para moer e nunca mais sofrer com esse problema. Tamo junto!